Para ser aprovado para perito de Minas Gerais, você precisa acertar mais pontos na prova do que os seus concorrentes. Gostou da resposta? Deve estar já me odiando e quase saindo desse vídeo, mas espera aí, aguenta firme que eu vou te explicar o raciocínio disso e por que eu iniciei esse vídeo com uma afirmação tão óbvia que provavelmente você nem estava esperando ver aqui nesse vídeo. Eu só achei que faria sentido começar olhando para o resultado que você quer alcançar, para algo que seja determinante para esse resultado, antes de olhar para as estratégias. Então, presta atenção aqui, ó. Vamos rever esse raciocínio. Como ser aprovado para perito de Minas Gerais? Acertando mais pontos na prova. Só esse raciocínio, essa conclusão aqui, já nos faz eliminar algumas observações, algumas dúvidas comuns que surgem no pós-edital. Primeiro, para ser aprovado, eu preciso estudar quanto tempo, né? Quantas horas por dia? Há quanto tempo eu preciso estar estudando? Não sei. Desde que você acerte mais pontos na prova, não importa quantas horas você estudou ou há quanto tempo estava estudando. Outra dúvida que normalmente surge: dá tempo de ser aprovado começando no pós-edital? Novamente, dá, desde que você consiga acertar mais pontos na prova do que o seu concorrente. E agora sim a gente entra nas estratégias que foi provavelmente o motivo que te fez abrir esse vídeo. O que é que eu tenho que fazer para conseguir essa pontuação, para acertar mais pontos que o meu concorrente. E para isso eu vou te trazer aqui 3 estratégias essenciais. Primeira coisa, você precisa, para acertar mais pontos na prova, focar em estudar mais assuntos do edital de forma superficial do que focar em estudar poucos tópicos de forma aprofundada. Então, deixa eu te mostrar uma coisa. Como é que vai ser a sua prova? A sua prova vai cair um pouquinho do assunto A, uma questão mais fácil, uma questão mais fácil do assunto B, uma questão ali média, né, do assunto C, uma questão cabulosa do assunto D, outra questão média do assunto E. Se você estudou todos esses assuntos aqui com um desempenho mediano, está acertando ali 70% das questões, acerta as questões fáceis, algumas das médias, mas não conseguiu chegar num desempenho ainda de acertar questões difíceis, qual vai ser o seu resultado nessa prova aqui? Você vai acertar provavelmente a questão A, vai acertar a questão B, que também era fácil, provavelmente vai acertar a C, também esse desempenho aqui já te dá condições de acertar questões médias, e as questões D e E, um pouquinho mais difíceis, bom, talvez você acerte. Por quê? Você estudou de forma superficial. Talvez chutando ali, eliminando algumas alternativas, você já consiga acertar. Então, 3 pontos garantidos e 2 pontos entram aqui no talvez. Tá na briga por esses pontos. Porém, se você só estudou alguns pontos do edital de forma muito aprofundada, e aí vai depender, né, da sua sorte de realmente cair ou não esses tópicos que você estudou de forma aprofundada, esse desempenho aqui, essa pontuação, ela muda. Então, vamos pegar uma hipótese aqui, ó. Estudei A, B e C de forma mega aprofundada. Tô acertando ali, ó, 90% das questões. Tô super aqui aprofundado nesses assuntos. Você vai acontecer o que na sua prova? Você vai acertar A, vai acertar B, vai acertar C. Porém, a hora que chegar ali em D e E, que você nem chegou perto de ver, porque você passou tempo demais estudando A, B e C, você tem grandes chances de errar essas questões, porque você não sabe nem por onde começar. Então aqui vai ser realmente aquele chute que depende meramente da sorte. Então nesse cenário, você acertou 3 questões e as outras 2 provavelmente vai errar. E aqui você ainda deu sorte, né? Vamos supor que você tenha se aprofundado muito ali em D e E e não tenha estudado A, B e C. O que vai acontecer? Você vai acertar D, talvez, né? Uma questão tão difícil que talvez que nem esse conhecimento te sirva. Vai acertar E A, B e C. Provavelmente você vai errar, porque você não chegou nem perto de estudar. Então, olha só, quando você estuda mais tópicos, esse primeiro cenário aqui, mais tópicos de maneira mais superficial, fica ali num desempenho mediano,
você tem condições de acertar mais questões na sua prova, porque mesmo que caia uma questão mais difícil, mais aprofundada, você tem certa base para responder aquilo ali. Você vai, no mínimo, conseguir eliminar alguma assertiva. Uma questão difícil, normalmente, ela traz um detalhe a mais, ela traz um caso hipotético, ela traz uma aplicação diferente, um caso com contexto, com interpretação. E se você tem o básico, você tem condições, tem chance de pelo menos tentar acertar essa questão, ou no mínimo vai eliminar algumas assertivas, o que vai te dar uma chance maior de acertar no chute. Quando você foca em apenas alguns pontos do edital e estuda esses pontos de maneira muito aprofundada, você fica totalmente dependente do fato de que só se caírem apenas esses tópicos na sua prova, aí sim você vai ter um bom desempenho. E o que a gente tem visto nas provas de perito, isso já há vários anos, é que as bancas têm cobrado uma parte maior do edital, elas têm cobrado pontos ali que costumam não cair em prova, justamente, e não têm focado ali em poucos tópicos específicos. Então, nesse cenário aqui de chutar ou não chutar, chances de acertar questões, quando a gente pensa na maior pontuação que você pode obter, quando você estuda mais assuntos de forma superficial, você tem mais chances de ter um bom desempenho do que quando você estuda poucos tópicos aqui de maneira muito aprofundada. Então, essa primeira estratégia aqui é estudar mais tópicos superficialmente do que apenas alguns pontos do edital de forma mais aprofundada. Isso tende a te dar uma maior pontuação na hora da prova. Segunda estratégia que eu vou trazer para vocês, justamente para buscar esse resultado de obter uma pontuação maior, é priorizar as matérias com menor custo por ponto. O que é custo por ponto? É o tanto de horas, energia que você investe para buscar o acerto desses pontos. Vou trazer aqui com alguns exemplos que fica bem mais fácil visualizar isso daqui. Vamos supor que você tem as matérias aqui A, B, C e D no edital. Todas aqui valendo 5 pontos. Vamos supor aqui, ó, a matéria A, 5 pontos. Lembra lá, ó, de lei orgânica de Minas Gerais. Se você se dedicou aqui 10 horas para estudar esses pontos, para estudar para esses pontos aqui, então cada ponto está te custando o quê? 2. Esse é o custo por ponto para brigar por essa pontuação aqui. Agora pega outra matéria ali, ó. Outra matéria de 5 pontos. Tem direito penal, tem direito processual penal, legislação. Para brigar por esses 5 pontos aqui, você vai estudar umas 100 horas. Esses números aqui eu não estou inventando. Na mentoria, nós temos estimativas de quanto tempo o aluno leva, em média, para estudar cada assunto. Então, eu sei que, na média, aqui, lei orgânica, por exemplo, os alunos vão levar de 6 a 10 horas. E para estudar os assuntos ali, tudo da parte de direito penal, processual penal e legislação, eles vão levar, em média, 100 horas. Isso aqui, gente, qual que é o custo por ponto? 20. Olha só, você tem que estudar 10 vezes mais horas para brigar pelos pontos aqui das matérias B do que pelos pontos da matéria A. Na prática, a gente sabe que a maior parte dos concurseiros não vai fechar o edital até a prova, não tem tempo hábil. Então, por exemplo, se você tem ali, ó, contabilizando todo o tempo que você tem de hoje até a data da prova, se você tem no total 100 horas de estudo para distribuir entre as matérias do edital, o que você vai fazer com essas 100 horas? Você vai colocar tudo aqui, ó, na matéria B? Ou você vai usar 10 horas para a matéria A e depois, sei lá, 20 horas aqui para a matéria C, 20 horas para a matéria D e ainda vai sobrar horas? Pensa aqui, ó, se você gastou todas as suas 100 horas na matéria B, que tem um altíssimo custo por ponto, você está brigando por 5 pontos. Se você distribuiu essas 100 horas para outras matérias com menor custo por ponto, você está brigando por mais pontos na prova com a mesma quantidade de horas. Então, isso aqui é relativo à distribuição do seu tempo. Eu preciso alocar o meu tempo de estudos para as matérias da PCMG que tem menor custo por ponto. Eu já sei que você não vai conseguir estudar tudo, provavelmente. Eu sei por um fato, por acompanhar estatísticas
de alunos aprovados, dos concurseiros no geral. Eu sei que você não vai fechar o edital. Então, será que não é melhor dedicar suas horas para o que vale mais, para o que custa menos horas da sua vida? Essa é outra estratégia, a nossa segunda estratégia para buscar a maior pontuação possível e ser aprovado no concurso de Minas Gerais. E por fim, a nossa terceira estratégia é simplesmente estudar direito, estudar bem. Aqui muita gente escorrega. Por quê? Quando eu falo ali, ó, na primeira estratégia, né, estudar de forma mais superficial, primeiro, né, buscar compreender os pontos mais importantes da matéria, os pontos mais básicos e não ficar se apegando ali a detalhes desnecessariamente. Por quê? Porque senão não vai dar tempo de ver tantos assuntos, né, como a gente já viu lá na estratégia 1. Quando eu falo isso, né, estudar de forma mais superficial, a galera incorre nesse erro aqui, que é estudar mal, estudar errado. Então, eu vou estudar tudo rápido ali do edital, vou fechar o edital o mais rápido possível, vou deixar as revisões só lá para a véspera da prova, e aí, sim, pronto, estudei muito, estudei bastante conteúdo e pronto, estudei superficial e vou acertar as questões da prova. Não, isso aqui não é estudo superficial, isso é estudo mal feito. Então, é importante garantir realmente as chances de acerto no que você está estudando. Não adianta fechar o edital, né, estudar A, B, C, D, E, estudar todas as matérias e não conseguir acertar as questões na hora da prova. Nesse cenário, é melhor, se você tem limitação de tempo, estudar só uma parte dessas matérias e garantir que você vai realmente acertar as questões dessas matérias. Claro, não tem como garantir 100%, mas você vai aumentar muito as chances de realmente acertar as questões dessa matéria. Então, estudo superficial, o estudo errado que os concurseiros fazem é estudar de forma passiva, estudar só fazendo resumos, releitura. Como é que você revisa? Ah, eu releio o meu material. É estudo passivo, não gera memorização a longo prazo. Faz questões? Ah, faço uma vez no mês, faço nas vésperas da prova. Faz revisões? Também na véspera da prova, ou quando dá, quando eu lembro. Tudo isso é um estudo mal feito e o resultado disso é que você fechou o edital, estudou várias matérias, vários assuntos, mas na hora que chega na hora da prova, você não consegue acertar as questões, você não se lembra do conteúdo. Isso é um estudo mal feito. Qual que é a boa estratégia, então? A estratégia que realmente vai te levar a uma maior pontuação. Você estuda menos. Ok, aceita que dói menos. Você vai estudar menos conteúdos. Você não vai fechar todo o edital, mas você vai comer com farofa as matérias que você vai estudar. Estudou aqui, ó, lei orgânica? Você vai buscar esses 5 pontos aqui com toda a força da sua alma. Você vai comer com farofa a lei orgânica, resolver todas as questões que existem, elaborar suas próprias questões, aplicar outras técnicas de estudo ativo, outras técnicas de memorização ativa e vai garantir que qualquer questão que caia de lei orgânica, qualquer questão que valha esses 5 pontos, que você acerte essas questões. Então, essa terceira estratégia é diferenciar o estudo mal feito nessa tentativa, tentativa aqui, ó, de fechar o edital, tem que ser rápido e se afobar, não revisar e não acertar as questões. Diferenciar isso, que não dá resultado, do estudo estratégico e o estudo com qualidade. É melhor estudar menos, realmente brigar por essa pontuação, do que estudar um monte de coisa ali, a bangu, correndo rápido, com técnicas ruins, e dá-lhe resumo e videoaula e relê material e não faz questão e não faz revisão. Isso não vai te ter uma boa pontuação na hora da prova. Por quê? Seu cérebro não vai ter condições de memorizar. Não é assim que a gente estuda para a prova quando a gente quer memorizar a longo prazo. Então, quer ser aprovado para o concurso de peritos de Minas Gerais? Então tá, você vai buscar a maior pontuação possível. Isso é o óbvio, sim, mas foca nisso. Olha como a gente elimina outras preocupações que não estão te ajudando em nada. Ah, é fechar o edital, estudar. Ok, mas isso tá realmente contribuindo com a maior pontuação? Ou são só coisas que você colocou ali, ó, obstáculos do caminho, coisas até que são importantes, às vezes, mas que não são determinantes para sua aprovação. O que é determinante? Acertar o máximo possível de questões na hora da prova. Como é que eu faço isso? Com as estratégias que eu acabei de falar aqui.
Primeiro, estudar mais assuntos de forma mais superficial é mais importante do que estudar pouquíssimos assuntos de forma aprofundada. Segunda estratégia, focar nas matérias com menor custo por ponto. E terceira estratégia, essas matérias que você vai escolher estudar, você vai comer com farofa e você vai estudar direito, vai aplicar boas técnicas, vai fazer revisões e vai aumentar realmente as suas chances de acertar esses conteúdos na hora da prova. Se você quer ajuda para implementar esses pontos, organizar um cronograma eficaz, técnicas eficazes de estudo para estudar rápido e para memorizar até a data da prova, se você quer direcionamento do que mais cai em provas de perito, saiba que a nossa mentoria pós-edital para Minas Gerais está aberta e aqui na descrição do vídeo você encontra todas as informações sobre a mentoria. Lá eu vou aplicar essas estratégias para você no seu cronograma e você vai chegar na sua prova com certeza com o seu máximo potencial de pontuação. Então, deixa aqui seu comentário caso tenha alguma dúvida sobre essas estratégias, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e te vejo na mentoria.